Então, novamente, bom dia para quem está no horário da manhã e boa tarde já para quem está no horário da tarde. A gente tem pessoas aqui inscritas do Brasil e de Portugal também. Eu sou Alexandre Tresan, coordenador do Instituto do CAP, e hoje eu tenho a satisfação enorme de receber uma amiga aqui, e além de amiga, uma grande psicóloga, pesquisadora, e que está, né, no momento aqui, nos trazendo uma alegria de ter uma obra da psicologia concorrendo entre os 5 finalistas do Prêmio Jabuti, né, que é um dos maiores prêmios literários do Brasil, o prêmio que abre para os escritores, né, a própria fato de concorrer, a Mari vai poder falar um pouco melhor, mas é um concurso, né, uma premiação que reconhece a importância dos autores, das obras, e que, por vezes, traz muita notoriedade para eles até fora do Brasil e outros países. Então, acho que é uma oportunidade excelente da gente ter aqui, de poder conversar com a Mariama. Ela é uma psicóloga, doutora em psicologia social, é pós-doutora no campo da saúde mental e que tem uma longa experiência no campo da saúde mental, numa crítica aos modelos de psicopatologização em geral, que assolam, né, ou pelo menos atravessam boas partes das psicologias e de um modo naturalizado. Então, ela vai trazer aqui uma conversa com a gente. Eu acho que é uma ideia meio de uma conversa, apesar de ter a modalidade online, a gente está aqui com 29 pessoas. A proposta é que a Mari primeiro apresente, traga as ideias, né? Traga a obra aqui para a gente, aproxime um pouco. Sugiro também que quem não tem a obra que adquira, tá? Ela aí, ó. Vanessa mostrando ali. Olha, mostra a capa de novo, Vanessa, né, por favor. Aí, obra linda. Só a capa já é boa, o conteúdo é melhor ainda, já está tudo marcado ali, ó. Ó, Maria, tudo pergunta ali para você, hein? Só a Vanessa já tem umas 15 perguntas ali. Então vai ser bom. E aí, ao longo do evento, aqui vocês podem colocar também algumas questões no chat. Eu peço só que as perguntas de fala, tudo, sejam feitas ao final. A Mari vai poder dizer melhor, mas eu acredito que uns 45 minutos a uma hora, talvez seja o tempo, né, que ela venha a apresentar, para a gente depois poder trocar aqui. Como eu falei, para quem está inscrito no Simpla, vai ter o certificado. Esse evento está sendo gravado, hoje, dia 24/10, né? E até segunda-feira deve estar na página do YouTube do Instituto do CAF. Né? E acho uma oportunidade também para falar do Instituto da Mariana, Instituto Epoquê, o meu Instituto no CAF também, para quem não conhece, e que a gente se aproxime enquanto uma grande roda, de algum modo, que pensa de modo crítico as psicopatologias, o sofrimento humano, nas suas possibilidades outras, que não só aquelas que encurtam a experiência e a compreensão. Então, Mari, se quiser, né, obviamente, complementar a sua apresentação, né? O problema da apresentação, que eu combinei com a Mari, é que é muita coisa e aí fica aquela coisa de ficar apresentando, às vezes é melhor a própria pessoa falar do seu trajeto enquanto, né, vai conversando. Mas, Mari, é um grande prazer ter você aqui. A Mari é uma amiga lá do Rio de Janeiro também, a gente tem várias atividades juntas e espero cada vez fazer mais. É professora do corpo docente da especialização em dupla certificação Brasil-Portugal, que a gente começou agora em setembro. Então, minha amiga, passo para você a fala, estou aqui e seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Bom dia para quem é do Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Alexandre me apresentou, né? Eu sou a Mariama Furtado e eu queria abrir essa manhã agradecendo muito a presença de todos e todas aqui, né? Eu estou muito contente de estar aqui hoje com vocês, de ver carinhas conhecidas, né? A Vanessa está aí com o livro lido, mas ela é amiga e irmã. Então, é suspeita, né, Vanessa? A gente já troca bastante. Ver a carinha da Thaís, já foi minha aluna lá em outra encarnação, né, Thaís? Isso aí é veterana de guerra já acompanhando o meu trabalho. Então, muito legal. Assim, me sinto muito honrada, né, de estar aqui sendo prestigiada por vocês, que significam tanto para mim, várias outras pessoas que estão com a câmera fechada, mas que reconheço pelo nome, que são pessoas importantes aí que acompanham a minha trajetória, então entendo essa honra de estar sendo prestigiada, né, de vocês estarem aqui para a gente discutir em torno do livro. Estar aqui hoje foi um convite também das nossas trocas, né, eu e Trizan, a quem eu agradeço imensamente pela parceria, pela amizade, né, por tanta coisa que a gente já realizou junto, palestra, aula, curso, evento no teatro, tanta coisa que a gente já fez. Me sinto até um pouco madrinha do Epoquê, porque lá atrás, numa conversa com o Alexandre, eu falei para ele: Alexandre, você é muito potente, você tem que fazer teu instituto, cara. E, poxa, ver essa casa crescer, reunir tanta gente bacana, formar tantos profissionais com qualidade e com um olhar crítico, é de verdade uma alegria, assim, é motivo de muito orgulho, né? Ver
o que você fez e construiu com esse instituto, né? Eu acho, Alexandre, que nós representamos uma geração, né, que está construindo um trabalho muito consistente no campo fenomenológico e dos debates críticos sobre a contemporaneidade, sobre os atravessamentos clínicos. Então, assim, fico muito orgulhosa dessa nossa parceria, né, desse trabalho que é construído na base da troca, né, do coletivo. Eu sempre gosto de citar essa frase, né, como diz o Krenak, a verdadeira liberdade é aquela que a gente constrói e conquista com a nossa comunidade. Então, crescer junto é o único caminho que parece fazer sentido, né? E acho que a parceria dos nossos institutos representa muito isso, né? Então, é muito bacana estar aqui, consolidando essa nossa troca, essa nossa parceria, essa nossa amizade. E, bom, a ideia era estar aqui hoje também, né, além de celebrando esse encontro dos nossos institutos, também falar sobre o livro, O Lugar de Sofrimento na Cultura Contemporânea. Como o Alexandre falou, esse foi um livro indicado como finalista do Prêmio Jabuti na categoria Saúde e Bem-Estar. A premiação vai ser agora segunda-feira. Tem um link, eu posso depois dar uma divulgada nas nossas redes para quem tiver interesse em acompanhar online a cerimônia. E eu queria aproveitar essa oportunidade pública também, né, para agradecer a editora que publicou o livro, que foi a editora Sumos, porque, sem dúvida nenhuma, publicar por uma editora grande, dessa qualidade, faz diferença para assim, para o sucesso do livro, né, para a distribuição do livro. A Sumos é uma das maiores editoras de livro de psicologia, de Gestalt e de fenomenologia do país, então foi uma super honra ter o meu primeiro livro publicado por essa editora, que é uma editora histórica, assim, também, principalmente na Gestalt terapia, que é com que eu trabalho, né, e poder ter essa indicação aí para o Prêmio Jabuti, que para mim foi uma super surpresa, assim, o processo é a editora que faz inscrição, todas as editoras do Brasil todo mandam seus livros para diversas categorias, são milhares de livros, e aí os jurados escolhem 10 semifinalistas que vão de perto, né, mais de perto, concorrer ao prêmio. Quando eu recebi a notícia, eu estava num congresso de História da Psicologia, brasileiro de História da Psicologia lá no Mato Grosso do Sul, eu falei, gente, meu livro foi escolhido entre os 10, já estava achando que o prêmio era esse, né? Pô, que máximo, caramba, fiquei entre os 10, aí eu olhei lá, falei, nossa, Monja Coen, um monte de gente famosa, fiquei entre os 10, que legal, o livro é bacana, teve uma repercussão boa, eu estava achando que isso já era muito legal, assim. Aí depois recebo a notícia, umas 2 semanas atrás, que o livro tinha ficado entre os finalistas, aí uma coisa que eu nem estava almejando, daqui a pouco eu resolvi cismar que eu quero, entendeu? Falei, ah, não, agora eu quero ir nessa final e vou me divertir com esse evento, né? Porque eu acho que poder estar ali e, de alguma maneira, para além do prêmio em si, né? Acho que tem uma coisa muito legal que é o reconhecimento como escritora brasileira, né? E poder fazer esse trabalho, porque e me descobrir escritora, né? Escrever é um ato criativo de explosão, né, de vazão para fora de tanta coisa que borbulha dentro da gente. Alexandre, que me conhece mais de perto, conhece essa intensidade, né, Alexandre? Então, tem uma intensidade que quando a gente consegue colocar para fora na forma da escrita e do ato criativo é muito interessante, mas eu entendo que a escrita é também um ato de generosidade, né? Porque ele nos faz compartilhar pensamentos, ideias, abstrações que são muito íntimas, né? Escrever é um revelar-se por inteiro também. E dividir isso com as pessoas que vão ler é muito especial. Né? Esse compartilhamento do processo de escrita e a publicação é muito bonito, assim, é muito prazeroso, mas é também um risco, né? De colocar no papel, assim, né, e materializar processos de pensamentos, como no caso desse livro, né, que muitas vezes são movimentos que se deslocam e não são ideias fixas, né, que possuem uma conclusão. Tanto que no final do livro eu boto uma ponto de interrogação, né? Fim, eu nem sei, né? Porque eu não sei como que isso acaba. O texto, na verdade, é uma pergunta, né? E quando a gente publica, as ideias elas ficam ali marcadas, elas circulam, elas passam a ser avaliadas, né, submetidas ao olhar crítico dos que gostam, do que discordam, daquilo que a gente escreve. Então eu fico pensando que escrever é esse amor e esse risco. Como são todas as paixões, né? As paixões são assim, um misto de amor e risco, né? E eu fico muito feliz em viver essa paixão da escrita. Eu assumo o risco, para abraçar esse amor de compartilhar as ideias, né, esse risco de poder escrever coisas que alguns gostam e outros discordam.
Eu espero de verdade que elas possam contribuir com a difusão do pensamento crítico na psicologia, na saúde mental e na clínica de base fenomenológica existencial, que é a clínica da qual eu parto, né. E uma outra coisa que me deixa muito feliz é que eu me sinto de alguma forma também representando a nossa visão e a nossa abordagem no Prêmio Jabuti, né, disputando essa arena discursiva, disputando no melhor sentido, né, que é provocando as tensões, com 2 grandes psicanalistas brasileiros, né, a Vera Iaconelli, o Christian Dunker e a super aclamada Monja Coen, né, ou seja, gente, quem sou eu nessa fila do pão aí, de pessoas tão renomadas, né. Mas eu achei muito valioso e de verdade eu me sinto honrada por isso, principalmente não pelo prestígio do meu nome individualmente, né, mas justamente por poder levar toda a minha tribo comigo, né, toda a minha comunidade de pensamento e de práticas, por representar uma outra epistemologia, né, uma outra base clínica para esse amplo e debate popularizado, né. Quando um livro chega ao Prêmio Jabuti é porque ele vendeu muito, porque ele está sendo, lido e recebido e de alguma maneira como a gente falou mais cedo, né, Alexandre, furando um pouco uma determinada bolha de quais são as narrativas que chegam e se popularizam, né. Em geral, a TCC e a psicanálise, dentro da literatura psicológica, que muitas pessoas gostam de consumir de alguma maneira, é que ocupam esses espaços hegemônicos, né. E ter uma visão fenomenológica, uma visão da fenomenologia crítica, abrindo brecha para falar com o grande público, eu acho muito interessante. Então, para mim, essa é, sem dúvida nenhuma, a grande conquista, né, desse livro e do Prêmio Jabuti. Mas não para que a gente, sei lá, com isso busque afirmar novas hegemonias, né. Então agora a nova hegemonia é pensar a fenomenologia crítica, porque na verdade esse não é o nosso interesse. Como dizia o Peirce, né, o Paul Goodman e o Hefline lá no livro de Gestalterapia, fundador, uma boa clínica, ela é sempre um risco social. Nós não viemos para pactuar com as hegemonias, né. Ao contrário, nós somos a contracultura, nós somos o pensamento que incomoda. O livro é a brecha, é a fissura, é a fronteira. Como diria nosso amigo Alexandre Cabral, ele é a encruzilhada, né, Trizan? Então, justamente por isso, nós podemos aproveitar essas boas oportunidades de furar a bolha e colocar fogo no parquinho. Assim, né, pegar e, sei lá, lançar estalinho e sair correndo que nem fazem os hereis brincalhões, né, com esse espírito livre, bagunceiro, irreverente e desadaptado, a gente pode tentar encontrar espaço para lançar essas nossas sementinhas que possam despertar outras visões de mundo, né, outras perspectivas, no caso do que me interessa especificamente, outras perspectivas sobre a loucura, sobre o sofrimento e sobre como cuidar dele. Quem acompanha aí o meu trabalho sabe que nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar psicopatologia crítica, saúde mental, cultura contemporânea, tomando como base a fenomenologia e a abordagem gestáltica, né? Faço um trabalho como pesquisadora convidada e colaboradora na Fiocruz, no Laboratório de Estudos em Atenção, Saúde Mental e Atenção Psicossocial, com o professor Paulo Amarante. Para quem não é do Brasil, é um dos precursores do movimento da reforma psiquiátrica brasileira, com trabalho importante também na Itália, ligado ao Franco Basaglia. Então, de uma trajetória bastante crítica, né, no campo da saúde mental. E dentro desse contexto de pesquisa, eu venho pensando aí nos últimos 10, 15 anos, né, falando sobre os processos de medicalização e patologização da vida, além de também refletir sobre os novos sintomas contemporâneos, né, e que são efeitos das transformações que caracterizam a cultura contemporânea. Esse livro, embora ele tenha sido lançado em 2024, ele já tinha 10 anos, ele é resultado da minha tese de doutorado. Propositalmente, eu esperei 10 anos para publicar e claro que fiz algumas atualizações. Hoje esse debate é um debate amplo, bastante encorpado, né, muitas pessoas vêm falando sobre isso, mas eu queria localizar para vocês que essa é uma escrita que eu já percorro há 10 anos, né, então naquele momento, os programas de pós-graduação ainda não discutiam como hoje, ainda não se tinha tanta tese de doutorado, mestrado, como nos últimos 10 anos. Então, ele é um trabalho também pioneiro, precursor nessa discussão dentro da psicologia social, dialogando com a clínica, e que, poxa, muito felizmente, assim, ao longo dos últimos 10 anos foi se popularizando e engrossando aí com outros colegas que incorporaram essa discussão, né?
Então, assim, focando um pouco mais em alguns aspectos do livro, para quem já leu poder discutir aquilo que hoje tiver interesse em conversar comigo, e para quem não leu poder se situar em qual é a discussão do livro e poder se interessar também, né, por ler. Eu faço uma reflexão, né, sobre as compreensões do sofrimento psíquico na atualidade, fazendo algumas perguntas, né, partindo de algumas perguntas inquietadoras, assim, que é, por exemplo, como nós nos relacionamos com o sofrimento, o que que é normal quando nós pensamos a abertura da existência, quando nós sofremos, nós estamos necessariamente manifestando alguma patologia? Essas são algumas das perguntas desse livro, né. E para isso, para pensar sobre essas perguntas, não para respondê-las, né, eu no livro faço uma recuperação histórica e dos modos com os quais nós lidamos com o sofrimento em diversos momentos da história, né, e acho importante recuperar, porque essa trajetória histórica, porque a experiência humana ela se dá no tempo, né, de tal maneira que a gente não pode separar o sofrimento psíquico e a compreensão do adoecimento do contexto histórico nos quais essas elaborações de sentido se constroem, né. E aí eu vou entender no livro que grande parte dos sofrimentos que hoje são queixas frequentes do nosso tempo, como, por exemplo, quem atende recebe muitos casos assim, como os casos da depressão, da ansiedade, né, eles estão fortemente relacionados às demandas e às expectativas da sociedade contemporânea. Quais, por exemplo, como a necessidade de eficiência, a pressa, a urgência do individualismo, que eu chamo no livro de desengajamento, né? A busca incessante pelo prazer e uma certa quase que incapacidade mesmo de lidar com o limite, com a falta, né? Com a frustração. Porque se a gente vive uma ideia, né? Um certo imperativo de viver uma vida equilibrada, feliz, saudável, né? Se isso se transformou num ideal de estilo de vida, nesse contexto, a pergunta pelo lugar do sofrimento, ela revela a subjetividade do seu tempo, né. Numa busca imperativa pelo bem-estar, não que isso seja ruim, óbvio que não, né, mas quando isso se coloca como imperativo, a pergunta é de que maneira isso pode nos tornar mais frágeis frente ao mal-estar, né. Então a gente pode disso derivar uma certa experiência de declínio dos sentimentos, né, da dificuldade, mesmo até de uma relativa incapacidade de experimentar, eh, o contato com os afetos nas formas extremas de individualismo encontradas aí nas sociedades autocentradas, né, tais como a que a gente vive hoje. E uma das questões, isso é uma coisa que eu gostaria muito de poder ouvir o que vocês pensam também, né, uma das questões que eu levanto no livro e nos debates que eu tenho sido chamada para fazer, né, é que dentro de uma visão individualista, o que acontece, né, nessa pergunta sobre o sofrimento, é que é claro que a gente não está aqui dizendo, fazendo uma ode ao sofrimento, né, de que então a solução para a salvação é que as pessoas sofram, mas é uma pergunta que está dentro de um outro lugar e que está se perguntando que nessa visão individualista existe uma negação dos contextos sociais, políticos e culturais do processo de adoecimento. O que eu discuto criticamente no texto, não é ser contra ou a favor de remédio, nada disso, mas é de colocar em questão como é que a tradição biomédica do Ocidente, ela se apoia numa visão colonizadora e universalista, como se todo mundo refletisse e se resumisse aos padrões da cultura ocidental capitalista, né, do norte, e e traduzir isso nas categorias estatísticas presentes nos manuais, de tal maneira que desconsidera que, de alguma forma, a etiologia das doenças, elas podem variar de acordo com os determinantes sociais e culturais. E aí eu vou, no livro, discutir um pouco sobre, o aumento de categorias diagnósticas nos manuais, por exemplo, né, o DSM-3, que é um manual dentro da história dos manuais classificatórios super emblemático, ele foi lançado, vejam só que interessante, justamente com o propósito de tentar superar uma suposta fragmentação que se apresentava aí no campo psiquiátrico, criando um vocabulário único e que fosse universalmente aceito. O que a gente sabe que acaba produzindo muitos efeitos, né. Um deles que eu destaco é que o modelo americano, ele acabou se tornando uma fonte hegemônica e praticamente inquestionável das classificações dos transtornos psiquiátricos.
É como se a gente ali tivesse a verdade da, né, o santo graal da psiquiatria, assim. E aí, desde então, a gente assiste a um significativo aumento do número de categorias diagnósticas, né, no campo da psiquiatria, que hoje abarcam quase todos os aspectos da vida, né, de modo que um número cada vez maior de pessoas se tornam potencialmente portadoras de algum transtorno. E o que é interessante, assim, o que que faz o DSM-3 de tão faz ele ser tão emblemático, assim, né, para a história dos manuais, é que ele trouxe, vejam só que interessante, pela primeira vez, uma perspectiva que é extremamente atraente para o mercado, que é a ideia de que os transtornos mentais são condições, cerebrais intrínsecas ao sujeito afetados. E aí eu não vou abrir um parêntese, né, Alexandre, para dar aula de fenomenologia, mas a gente sabe que do ponto de vista fenomenológico, quais são as consequências de se pensar essa intrinsecalidade do sujeito, quando a gente parte de uma visão que anuncia uma epistemologia que pensa intersubjetividade, não uma dimensão intrapsíquica. Então, é claro que a gente vai partir de um referencial diferente, não é? Então, essa versão da intrinsecalidade dos transtornos mentais, por sua vez, olha que interessante, né? Ela não está aí à toa. Na disputa, nessa arena epistemológica da produção de conhecimento, está em jogo uma rede importante de enunciados, né? De disputas de poder, o Foucault já falava disso. Essa versão da intrinsecalidade, ela se coloca numa convergência perfeita com uma sociedade que é inteiramente individualista e que é avessa à noção de contexto, avessa à noção de campo, avessa à noção de ecologia, de ambientalidade, de comunidade, de tudo aquilo que a gente reflete, né, tanto no pensamento decolonial quanto na base fenomenológica crítica, né? E na gestalterapia nem se fala, porque a gente está falando o tempo inteiro de ambiente, campo e ecologia. E, por outro lado, vai coadunar com que visão? Vai coadunar com a lógica do mercado, que está, por sua vez, ansioso por universalizar as demandas e as ofertas, porque se os sofrimentos independem dos contextos e das culturas, se eles são iguais em todo lugar e podem ser resolvidos da mesma forma, vocês adivinham? A gente vende os mesmos remédios que são consumidos em qualquer farmácia de qualquer lugar do mundo. Eu não sei o que vocês acham disso, mas, a meu ver, isso é uma perspectiva, né, construída a partir de uma narrativa hegemônica que desconsidera as especificidades de cada campo, né, de cada cultura, que é sedimentada numa perspectiva totalitária, né, e que se exerce justamente no domínio da razão sobre a loucura e numa certa padronização de quais são os estilos de vida considerados normais. E a gente sabe quais são os corpos e quais são as vidas que acabam ficando em geral, fora dessa conta, não é verdade? Nós sabemos quais são os corpos que ficam fora dos estilos de vida padronizados e considerados normais, né? Então, quando a gente parte desse paradigma para pensar o sofrimento, o que eu coloco em questão como crítica, né, é que nessa perspectiva, o cuidado com o sofrimento, ele desconsidera em absoluto perguntar sobre a sociedade, né, que é interrogar os nossos modos de viver, interrogar as patologias do viver juntos. Essa é a ideia do bem viver em contraposição à noção de saúde mental, por exemplo, né? E, contrariamente, eu entendo que existe de alguma forma, uma potência política nesse sofrimento que está se perguntando e se questionando também a quantas anda o mundo, e não somente o indivíduo. A quantas anda essa escola? Como são as metodologias que são trabalhadas ali? E não essa criança que apresenta esse transtorno, como são essas relações? Em que comunidade ela vive? Ela tem acesso a quê? A gente não faz saúde mental sem justiça social, por exemplo. Então, se a gente pergunta pelo mundo e não somente pelo indivíduo, a gente entende que muitos sofrimentos, eles são manifestações que reagem aos desafios que nós vivemos na cultura contemporânea. São exemplos disso o burnout, o TDAH, as depressões, a ansiedade. O deserto que nós vivemos, ele não está dentro de cada um como um problema intrínseco que é relativo unicamente à bioquímica cerebral. Percebe? O primeiro problema e o primeiro sofrimento que alguém está sempre tendo que lidar é com a relação com o mundo, é com o outro.
A condição das nossas dores, ela está absolutamente ligada ao mundo. Nós adoecemos e nos curamos nas relações, né? A gente fala isso o tempo todo na gestalterapia. Então, no livro, eu explico, né, que existe uma funcionalização do sofrimento dentro da lógica do mercado, que por sua vez nos vende essa promessa maravilhosa, né, de que se nós não questionamos o caráter desértico do mundo que nós vivemos e nos enchemos de pílula da felicidade e apatia, tudo vai ficar bem. A crítica é essa, a gente não está falando do uso das medicações dentro de uma clínica que está ali comprometida com cuidado e que muitas vezes faz com que aquele paciente tem a possibilidade de sair do fundo do poço que ele está e até poder chegar no consultório. A gente não está falando dessa clínica e nem fazendo uma crítica eh, eh, superficial do uso da medicação. Ninguém está contra ou a favor da medicação e do diagnóstico. Isso é uma bobeira, não é disso que se trata, né? O que a gente está pensando é que, ao mesmo tempo que hoje nós patologizamos, né, entendemos como doença quase todas as esferas da vida, a gente está experienciando uma das sociedades mais ansiosas e deprimidas da história. A gente precisa se perguntar sobre isso. E aí parece que as respostas para isso não tem nada a ver com o estado de bem-estar social ruim, que não existe moradia, que não tem nada a ver com a falta de seguridade social, com a precarização e uberização do trabalho. Enfim, não tem nada a ver que todo o tecido social está esfacelado, né? Aí é a bioquímica do seu cérebro que está desregulada. É aí que a fenomenologia crítica entra para se perguntar e colocar, de repente, uma outra maneira de entender o sofrimento. Porque será que é isso mesmo? Basta fazer a devida regulação neuroquímica que a gente caminha rumo à felicidade? Essa é a pergunta, né? É uma pergunta que eu desdobro. Vou contar para vocês em primeira mão a fofoca, mas vocês não espalhem tanto, mas já pode espalhar assim, que já é certo, do próximo livro que vai sair em fevereiro, que se chama Em Defesa das Diferenças, Fundamentos de Psicopatologia Fenomenológica Crítica, Fenomenológica Gestáltica, em que eu vou desdobrar um pouco mais essa ideia, pensando junto com Thomas Fuchs, a noção do cérebro como um órgão relacional, enfim, tem um monte de coisa interessante ali. Espero que vocês gostem também desse desdobramento do primeiro livro, né? Mas vejam só que interessante, assim, o argumento principal, e isso eu já começo a falar no próximo livro, né, é que na esfera das disputas de poder, vejam só, fica muito mais fácil colocar a origem do sofrimento no indivíduo, porque se o sujeito é culpado, ele é que tem um problema, a gente alivia a pressão sobre a sociedade, sobre os valores que norteiam as relações e os modos de vida adoecedores do sistema capitalista que a gente vive. Porque se a gente não precisa mudar nada do campo, né? Porque é o indivíduo que precisa ser tratado. Por isso, uma das coisas importantes, assim, caminhando para e tentando fechar com vocês algumas ideias principais para ouvir o que vocês estão pensando dessas provocações, né? Uma coisa importante que o Paulo Amarante faz o prefácio do livro e faz um prefácio excelente. Pelo prefácio do Paulo já vale a pena o livro, tá, gente? Que ele vai começar definindo o que a gente está chamando de medicalização da existência, justamente para evitar esse confronto dentro de uma crítica que não é a que está sendo feita, né? A medicalização é ser contra a medicina, ser contra o remédio, ser contra o diagnóstico, enfim. Não se trata disso, né? O conceito de medicalização da existência, ele precisa ser entendido porque não tem a ver com ser contra o uso do remédio ou contra categorias diagnósticas. Ao contrário, muitas vezes uma pessoa se compreende dentro de um diagnóstico e aquilo ali orienta um tratamento, orienta perspectivas de cuidado. A noção de medicalização, tal como eu venho definindo, ela se refere, por um lado, a um movimento, sim, de tornar patológico, vejam só, dores e afetações que são partes da vida, né? E aí eu nomear aquilo como doença, porque aquele comportamento, ou porque aquela manifestação, ou aquele corpo, ou aquela vulnerabilidade não cabe dentro dos padrões de normalidade, ela é aprisionada como doença, mas não se trata somente isso, de tornar doença aspectos que são da existência e das diferenças. A medicalização, ela é fundamentalmente, da maneira como eu defino, um processo de apagamento dos determinantes sociais dos sofrimentos emocionais, individualizando como uma doença neurobiológica aquilo que é patologia do laço social. É aí que eu entendo que processos de medicalização foram postos em movimento.
né? Quando a gente toma como doença individual uma patologia do campo das interações no qual aquela pessoa está situada. É aí que ela é patologizada. Não é quando ela possui ali questões, estreitamentos, sintomas graves. É quando a gente desconsidera o campo de interação na qual ela está situada e muitas vezes até submetida, de tal maneira que a patologização produz uma inversão. E ela atribui a fatores intrapsíquicos, a desregulações cerebrais, a origem de sintomas que, na verdade, emergem como manifestação daquele organismo frente a um campo adoecedor. E aí a gente não trata nada no campo, não muda nada no campo e atribui a doença a um fator intrapsíquico. Isso, para mim, é o que eu entendo como um processo de medicalização, porque aí eu tornei uma doença algo que tem a ver com defesas importantes que aquele organismo faz frente àquele campo, e que muitas vezes podem ser defesas precárias, mas são as defesas que estão sendo possíveis para aquele corpo. Porque a gente sabe que nenhum sintoma se estrutura de forma aleatória, não é, pessoal? Pera, a gente não adoece à toa. Além disso, o sintoma, ele aparece quando a palavra não é suficiente, né? O sintoma, ele é a palavra que não funcionou. E ele não ele de alguma forma também nos protege, ele também é um pedido de ajuda, não é? Mesmo diante de situações que são desorganizadoras, o organismo ele está sempre buscando o melhor recurso disponível naquele momento, né? Tendo em vista que ele ainda não consegue se relacionar com o mundo de outra maneira. Então não são doenças abstratas que ganham um corpo, coisa ali, né? São pessoas, histórias que adoecem. E pensar unicamente em doenças mentais, né? Essa pessoa tem uma doença mental, é assumir uma visão antropológica na qual a doença passa a ser uma certeza absoluta, né? Ao mesmo tempo em que passa a ser entendida como uma abstração totalmente desencarnada. Ela fica descorporificada de um mundo vivido. Esse é o resgate que a psicopatologia fenomenológica vai fazer, por exemplo, que é devolver corpo, corpo história para essa compreensão dos sintomas, né? E o que os manuais fazem, não sei se vocês concordam com isso, mas eles fazem o contrário, né? Eles impõem uma maneira de descrever os processos de adoecimento mental como se eles fossem o único, o mais correto, né? O mais científico. E é muito perigoso fazer isso, né? O que eu entendo que é uma preocupação de uma preocupação dentro de uma epistemologia decolonial e crítica, né? É justamente se deslocar desses centrismos e movimentar essas concepções que se pretendem universais para justamente rejeitar essa fatídica hierarquia de quem está dentro, de quem está fora, de quem é normal, de quem não é normal, porque esse nivelamento é o alicerce das manicomializações. A gente tem que ter um cuidado clínico muito grande para não patologizar corpos que são vulnerabilizados, né? E aprender a escutar essas múltiplas dimensões do sofrimento. Porque os processos de medicalização, eles correspondem, em certa medida, a uma linguagem de contenção e vigilância, né? É uma linguagem de correção daquilo que não serve, daquilo que não se encaixa, né? Daquilo que não se torna capital. Se vocês forem pensar bem, cada corpo louco, ele é uma contradição que anuncia o adoecimento causado pelo modo de vida que a gente vive. Aquela pessoa fala assim, não quero. Eu sempre conto essa história, que quando eu estava no primeiro período da faculdade, eu fui dentro do CAPES ali do campus da Praia Vermelha, da UFRJ, e estava toda empolgada, querendo falar sobre as oficinas terapêuticas, e aí a gente começou a conversar com os pacientes ali que frequentavam o CAPES e tudo mais. E aí, a oficina terapêutica, vocês gostam? Como é que é? O cara, odeio. Detesto isso aqui, não quero, não, eu vim para cá para ser louco, eu não quero trabalhar. Muito interessante, né? Ele está dizendo assim, não quero ter atividade de 8 às 6. Essa contradição, ela, claro, é carregada de sofrimentos, mas é interessante buscar, pensar uma dimensão de cuidado que, inclusive, extrapole o conceito de saúde mental e pense as formas de bem viver. Assim, como é que a gente está repensando o nosso modo de vida adoecedor para produzir essa tão sonhada saúde mental? E isso, para a gente fechar e eu poder ouvir vocês, né? Eu entendo assim que o discurso hegemônico ele persegue o sensível, ele persegue a fantasia, ele persegue a fragilidade, o artístico, aquilo que é inventivo nos seus outros modos de sustentar e narrar o mundo, né? Nos seus modos alternativos de produzir um bem viver. Todas as cosmovisões que são plurais,
e que afirmam sujeitos coletivos insurgentes, elas são perseguidas, elas são patologizadas, porque o que incomoda não pode circular livremente, né? É aprisionado dentro do discurso da verdade científica e na fabricação da loucura. E aí eu fico pensando qual é a nossa resistência, né? No livro eu fecho falando alguns modos, né? Mas eu já fiquei desdobrando pensando outros, que eu acho que a nossa resistência ela é, enfim, esse gesto, né? Ele é esse cuidado que insiste, ele é essa escuta que acolhe, ela é um movimento de criação que escapa ao consumo, é o nosso modo de fazer clínica e de fazer pesquisa e ciência que também não quer se adaptar. É esse amor nosso que pode se dirigir a algo que não responde aquilo que se espera, mas que se faz presente nessa aceitação do próprio modo de ser e de existir. A gente resiste na escuta do estranho, ou quando a gente pausa diante desse caos, não é? A gente também resiste nessa coragem de desarmar a linguagem médica psiquiátrica da condenação. E aí eu queria encerrar dizendo para vocês, né, que eu fico cada vez pensando mais que o mundo compartilhado pelos normais nem sempre é o que está certo, né? Nem sempre o normal é o que nos serve de parâmetro, né? O normal ele pode ser uma força martelo que prega quem escapa, quem cria, quem subverte. E aí nós deveríamos nos guiar, quem sabe, até por quem inventa uma forma de existir no mundo, mesmo quando todo o ambiente contraria e diz não, né? Como é o caso de tantas pessoas, Bispo do Rosário, e tantas figuras que foram importantes, sabe? E que constroem o seu modo de estar no mundo dentro do que é possível, né? A gente tem que aprender com o que pulsa, com o que não funciona, porque ali tem uma puta de uma manifestação de vida. Vocês não acham? Né? O que é a experiência de Bispo do Rosário, por exemplo? Então, eu acho que a gente resiste nessa experiência de uma esperança que é inútil, mas que mesmo assim persiste. Muito obrigada, gente. Falei pra caramba, vocês já devem estar cansados aí de ouvir. Vamos conversar um pouco, devolver a palavra para o Alexandre e Bom, ver aí o Mari, que que vocês querem comentar também. resgata a possibilidade desse livro, né, de esperançar, de pensar de outros modos, né, buscar compreender de outro modo. E eu gosto da ironia disso, né, porque está, como a gente conversou antes até da live começar, na categoria saúde mental e bem-estar. E aí eu imagino aquelas pessoas que gostam muito dessa categoria, com aqueles vários livros orientando como ser, o que comer, como viver, como ser feliz, casamento blindada, vida de sucesso, do 0 ao 1 milhão, sabe? Tá lá aquela estante, ela, dessa categoria, que bom esse livro, né? Sofrimento, eu também sofro, né? Quem não? Ela vai, compra e vai tendo acesso a essas ideias, assim, vai tendo acesso a uma possibilidade ou outra, como você aponta, que não é para inverter, né? Não é para dizer, olha, agora eu tenho a verdade, joguem tudo fora. Mas pode não ser assim, sabe? Pode ser de outro modo, é abrir um espaço ali de um estranhamento, onde outro algo possa emergir. Eu acho que isso é muito importante para a sociedade como um todo, mas para os psicólogos e psicólogos, né, e psicanalistas, o que seja, em geral. Porque uma coisa que eu vejo muito em Portugal em meio a esse movimento, que é um movimento hegemônico mundial, de uma responsabilização e uma culpabilização do sujeito por aspectos internos deles, de um mau funcionamento de uma neuroquímica, de um sináptico, o que seja, e a partir daí a lida na clínica com o sofrimento humano passa a ser mediado por manuais, guias, escalas, métricas, passo a passo, sabe? Então, não é nada incomum, bem diversos grupos de WhatsApp e outros lugares, de pessoas querendo um guia, um manual, uma escala para lidar com toda e qualquer questão da vida. Divórcio, separação, luto, briga, problema no trabalho, problema de saúde, né? E isso aí acaba sendo um anteparo, né? Uma separação desse contato, né? Contato esse que, se for feito de modo crítico, que eu acho que essa que é a questão, vai levar em conta a sociedade, o mundo, as pressões, as violências históricas, constituídas e naturalizadas e invisibilizadas. Então, é um livro para o profissional, para ele poder olhar para isso melhor e para a sociedade também. Né? Me lembra até um escrito kierkegaardiano, né? Porque ele escrevia para as pessoas, mas escrevia de um modo que a pessoa, sem saber, ia se olhando ali também, vai se percebendo e pode, né, de algum modo, abrir um espaço para a mudança, transformação. Porque não dá para negar que esse modelo hegemônico, ele adoece, né? Ele torna o mundo mais ansioso, mais patologizado.
E a Mari, né, ela vive isso na experiência mesmo, né? Ela não é demagoga, né? Ela tenta separar e preservar na vida dela a pausa, o descanso, a praia, o filho, a família, sabe? Porque tem muita gente no campo da FENOI, das ciências em geral, dando mil manuais, entre eles, alguns, né, até de respirar, pausar, tocar, sentir, viver, né, aquela coisa, mas não para nunca, né, sabe? Mas está dizendo que para, não. Né? Eu acho legal porque a Mari vive isso, né, como amigo dela, pode dizer aqui, ela, em meio a essa cobrança do mundo, produz, ela produz um livro que está na categoria, sabe? Mas ela sabe pausar, ela sabe olhar, ela questiona, será que eu vou para esse evento? Alexandre, será que a gente faz essa live? Né? Eu falei, Mário, é um momento para a gente pensar, refletir, abraçar as pessoas, Será trazer que a isso gente aqui. faz essa live, Alexandre? Vou deixar de ir para a praia, vou deixar de ir correr. Poxa, Filho, estou toda enrolada. Aí ele, não, vamos fazer. né? E é isso, não tem uma medida, sabe? Porque também é isso, De a nossa manhã, só perspectiva, Alexandre para me botar para trabalhar, hein, gente? Que de manhã eu não trabalho, não. De manhã sexta-feira de eu manhã, não, na quero sexta. pausar. Mas é porque é importante, né? E aí a gente abre esses espaços para bem viver, né? E refletir, mas que acaba tendo, né? A potência dessas reflexões. E aí, Mário, eu tenho Mas umas é perguntas importante, aqui. só rapidinho, Alexandre, falar que dentro dessa perspectiva do bem viver, como eu falei agora, né? É uma brincadeira, mas é verdade, né? Trabalhar numa sexta de manhã, mas compreender também o privilégio que isso possui, porque é isso, a gente não pensa bem viver sem repensar dimensões sociais, de inclusão, de justiça social, porque a gente não pode falar de saúde mental e bem viver e autocuidado sem pensar estruturas sociais que tornam isso possível, né? Isso é sempre muito importante para mim, Perfeito. pontuar, Teve né? um vídeo, né, de Instagram essa semana, aquele psiquiatra do IMS, não sei se foi o Benilton Bezerra ou se alguém lembra, ele está falando, olha, a gente para discutir o que chamam, né, de saúde mental, tem que falar de condições de empregabilidade, transporte, superlotação, distância, alimentação, sabe? Economia, isso tudo tem que ser discutido para pensar a saúde mental. Eu acho que é isso, né? A gente, de algum modo, o mundo quer esquecer essas discussões e patologizar as pessoas, o que recrudesce os sofrimentos, né? E aí, pessoal, quem quiser abrir o áudio para perguntar, eu vou abrir aqui a opção, podem levantar a mão. Vou começar lendo aqui as opções do chat, mas se alguém quiser, vou fazer o melhor aqui, vou habilitar a possibilidade de ativar o áudio, tá? Mas vou começar lendo aqui a fala da Vanessa Brito, da colega. Em algum momento da sua fala, pelos meados da fala, que acaba favorecendo, né, acho que o mundo como um todo, que acaba favorecendo uma sociedade que não se responsabiliza pelos efeitos que produz ao culpabilizar a pessoa pelo sofrimento. Torna o sistema isento. Sim, ela está falando do sistema e tudo. E aí, Mari, eu acho que eu vou ler os comentários e aí você pontua, pode ser? A Liliane, maravilhosa demais, escutarei mais. Quando ela falou ali, ó, vocês já estão cansados de escutar? Não, a gente quer mais tempo, né? E aí eu reconheço que por vezes é difícil a gente manter a atenção no tempo que é o nosso, nas telas. E aqui eu ficaria mais tempo. E acho que todo mundo aqui ficaria, sem dúvida, mais tempo. Tá? A Cristina, esse livro traz uma reflexão importantíssima. Parabéns, Mário. O Felipe. Mariana, a lógica medicamentosa tradicional absorve quase que totalmente a comunidade, toda a comunidade dos serviços de saúde mental, o que dificulta o acesso de novas perspectivas, especialmente a psicopatologia fenomenológica. Como ser antissistema e se inserir no mercado? Eu vou continuar lendo depois. Então, Mari, quer comentar essas duas? E tem a Lívia ali com a mão Não, primeiro levantada. Lívia, super você vai acabar o agradecer, né? chat e com você. Agradecer os comentários e falar, né, Felipe? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Mas talvez a gente, o que eu gosto de fazer o caminho contrário, né? Como eu falei lá no início, que a gente não está se propondo ser hegemonias, mas justamente ser aquele que furou a bolha e botou fogo no parquinho, né? E acho que a gente pode ir tentando fazer isso, bom, ir se inserindo, e a partir o Deleuze falava assim, né? Que não existe fora. Existe uma dobra que sempre aponta para dentro, e talvez justamente o nosso esforço, quando trabalha dentro de perspectivas críticas, é tentar, desde esse movimento de dentro, produzir, a partir dessas fissuras e das brechas, das encruzilhadas, o que é possível transformar. Tem uma coisa que, né, eu trabalho de perto com o Paulo Amarante, que é um cara verdadeiramente muito revolucionário, assim, como o Alexandre falou, tem gente que fala da boca para fora, né, porque tem discurso que está na moda, que é bonito, e tem gente que realmente vive isso na própria vida. Ele é um cara que eu vejo de perto,
transformar mesmo no campo da saúde mental. Por exemplo, você vai num evento do Paulo Amarante, eu estou falando isso para aproveitar e divulgar aqui. Na semana que vem nós temos um seminário que eu já participo há muitos anos também, no último eu falei numa mesa importante, que é o nono Seminário Internacional de Drogas Psiquiátricas. Ainda tem inscrição aberta, ele é gratuito, um evento gigante promovido pela Fiocruz. Quem se interessa por essa discussão precisa acompanhar. E tudo isso para dizer assim, você não vai num evento do Paulo que quem está vendendo o livro é um paciente do CAPS, quem está tocando aí tem depois uma roda de samba, quem está tocando é a malucada do CAPS, agora vai ser a malucada toda do CAPS, do não sei qual CAPS, quem está organizando tudo são os usuários, quem protagoniza os seminários são os usuários. Eu acho que essa é uma maneira de ser antissistema, entende, Felipe? Porque eu também nem sei o que é ser o antissistema, é o que é chegar lá e arrancar a peruca do Trump, sabe? Eu não sei, assim, eu acho que ser antissistema também tem a ver com causar essas dissonâncias, entende? Paulão é o vendedor dos livros, vou chegar lá, vou levar meu livro, Paulão, vende aí meus livros no lançamento, sabe? Quando o Paulão que protagoniza isso, quando é a galera do Harmonia Enlouquece que canta, quando a gente está dentro do consultório atuando e escuta demandas e fala assim, olha, mas espera aí, e recoloca essa demanda, uma mãe que uma vez, eu já não estou mais atendendo adolescente tem um tempo. Desde que eu fui mãe, gente, eu não atendi mais criança, não sei por quê. O que será? Analisem, né? Quem quiser, analise. Mas não parei de atender criança e casal depois que eu achei que o curador ferido ficou perto demais. Mas, enfim, nessa outra encarnação atendi, aí chega uma mãe com a demanda de, olha só, eu preciso viajar até o final do ano, resumindo, faz a minha filha passar de ano. Assim, que demanda é essa? O que você está me trazendo? Eu fico achando, sabe, Felipe, que no momento em que eu reconfiguro essa demanda e ajudo essa pessoa a ficar aware, a tomar consciência de que demanda é essa, eu já fui antissistema, entende? Porque todas as vezes que a gente cria essas brechas, a gente muda. E eu estava falando, né, do Paulo, ele tem uma coisa que ele me fala desde. Eu trabalho com ele desde muito novinha, foi o primeiro estágio que eu busquei na época de faculdade, assim. E eu ficava com esses anseios, né? Quase como se perguntando, mestre, como é que a gente finalmente muda o mundo, então, né? Ai, Paulo, mas então como é que a gente faz isso aqui? E ele sempre me falou uma coisa muito especial, nem sei se eu já disse isso para ele, assim, do quão especial foi para mim ele me dizer, Mariana, o mundo é grande demais. O mundo é muito grande, a gente não vai mudar o mundo inteiro. Mas, assim, tem pequenos mundos que estão próximos de nós, que estão ao nosso alcance. Esses mundos são os mundos possíveis. Então, é um cara que, pô, sai da Zona Sul e vai lá para o subúrbio do Rio de Janeiro participar como jurado do samba na periferia de um bloco de carnaval de paciente psiquiátrico. O cara tá lá, um cara com a importância que ele tem, com a quantidade de título, o cara que é mundialmente reconhecido, ele pega na sexta-feira dele à noite, está lá num lugar que ninguém conhece, com pessoas que não são importantes para ninguém, achando a coisa mais importante do mundo, escolher o samba daquele bloquinho de carnaval. Tá entendendo? Isso para mim é revolução também, né? Fala, Lívia. Mari, sobre o livro, é só mais uma manifestação dessa habilidade incrível que você tem de colocar em palavras simples, objetivas e claras um certo mal-estar que todos nós estamos ali meio que sentindo sem conseguir verbalizar. Mas eu fiquei com uma curiosidade. Por que você esperou os 10 anos para poder publicar? Olha, você me pegou de saia curta numa fofoca pessoal, hein, dona Lívia? Lívia fez pergunta terapêutica, assim, do nada, 10h55 da manhã. Mas tudo bem, assim, claro que tem sim um constrangimento pessoal aí a história, mas posso dizer que tem, e quem aqui é da academia vai entender, meias palavras bastam, tem a ver com ter precisado fazer revisões e retirar muitas coisas que eram influências da orientação da época, que eu tenho maior respeito e gratidão e dedico o livro e faço agradecimentos, mas eu precisei esperar 10 anos para ter a autonomia intelectual de caminhar sozinho e publicar o livro do jeito que eu quisesse, escrevendo o que eu quisesse. E às vezes a gente estava um pouco amarrado ali nas pós-graduações. 10 anos depois, gente, eu já não devo mais satisfação para ninguém, entendeu? Nem para o meu marido, quem dirá para orientação, entendeu? Então, por isso eu esperei 10 anos, porque eu queria publicar esse livro do meu jeito, escrevendo as coisas que eu penso com mais maturidade acadêmica e com liberdade para escrever da minha maneira, né, as minhas ideias. E então ele é uma revisão da tese, está escrito lá no início, não a fofoca, né, mas a parte de que
a minha tese de doutorado revisada, né? E basicamente a grande parte que sai é uma parte que eu já não trabalho mais e que eu posso dizer conceitualmente que tem principalmente a ver, assim, não é uma fofoca pessoal, pelo contrário, tem muita gratidão, honra com a minha orientadora, mas é uma fofoca teórica, né? Porque a partir de um momento eu passo a não concordar mais com uma visão que eu trabalhava antes, que era a ideia da pós-modernidade, e trabalhar com os autores da pós-modernidade. Eu comecei a ficar muito influenciada pelo giro decolonial. E no livro eu trago isso na introdução, que eu não quero repetir uma única história. Eu trago a ideia da modernidade europeia a partir do pensamento do Krenak, de que a modernidade, na verdade, é um assalto e não a salvação. E a orientação que eu trabalhava era numa perspectiva muito europeia, francesa, dos autores franceses, da modernidade como uma preciosidade da riqueza interior da relação com o sofrimento, e a pós-modernidade, tudo de errado, em contraposição quase que a uma modernidade idealizada como a época das luzes e da interiorização do sofrimento, e não sei, eu já não concordava com nada daquilo. Então eu precisei esperar 10 anos para poder falar isso com mais propriedade, né? E acho Era, que me era saí bem bem nesse da saia sentido. justa, não me saí, gente? Vocês acham? Era bem nesse sentido que eu senti na sua fala, que eu fiquei curiosa sobre o processo de amadurecimento. Eu queria justamente entender como foi esse processo de amadurecimento, e para mim faz total sentido mesmo. Muito obrigada, Porque tá? na tese eu discuto a passagem da medicina moderna para a medicina biotecnológica pós-moderna. Eu nomeio na tese de medicina pós-moderna. Eu tiro um pouco isso da discussão. Isso está publicado num artigo na revista Saúde e Sociedade, que é uma revista muito boa. Mas eu desloco um pouco essa discussão ao longo desses anos. Assim, eu não trabalho mais com essa ideia de modernidade europeia da maneira como eu trabalhava antes, muito influenciada pelo processo de orientação, e orientar não é nada errado da orientadora. A orientação é isso e cada um tem uma perspectiva, né? Mas para que não fosse um Grande rompimento na sorte a academia, nossa, que eu fui você só dá o tempo, descolando, entende? Eu fui lá, que fui você descolando respeita o devagarzinho, tempo. fui saindo da Grande sorte a francesa, nossa. porque na academia, se você, né, não publica, não, sei lá, não escreve que nem orientador, vira uma treta danada. E quando você já está longe, eu já não sou mais orientanda de ninguém, né? Já estou em outro momento, para não dizer em outro patamar, porque acho que nem existe patamar, né? Mas eu estou em outra fase da minha carreira intelectual, né? Acho que eu já posso escrever com as minhas próprias mãos. É isso, pessoal. Vanessinha, fale aí, amiga. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui, de conseguir me arranjar e me ajustar aqui para poder estar e te ouvir, é sempre um prazer imenso. Algumas coisas foram pipocando para mim, eu acho que ouvindo da tua fala, primeiro aquilo que você colocou do Paulo, que eu gosto muito do que o Paulo escreveu no prefácio, é quando ele traz a ideia do desamparo que a gente vive social e econômico, e que muitas vezes isso é desconsiderado ele coloca genealogia dos processos de adoecimentos psíquicos, e para mim faz muito sentido quando a gente pensa que não existe um eu que esteja completamente, ou que exista fora deste mundo, é sempre uma relação eu-mundo, né? E aí quando você fala do que é normal, me atravessa muito no sentido de que o normal é norma normalizante e naturalizada, porque o que parece normal hoje, amanhã pode não ser. E o que antes era completamente não aceito e totalmente demonizado passa a ser o habitual e o socialmente aceito. Então, a gente está falando muito de uma perspectiva de como é que essas relações impactam, inclusive, no que é normal. E aí, eu gosto muito da leitura do livro, porque ele tira de uma ideia de uma sobrevivência para pensar aspectos de sobrevivência. E mais do que isso, um mergulhar na experiência, que é aquilo que a gente traz na gestalterapia, porque para nós é fenomenologia aplicada. Então, para mim, eu acho que o livro ele traz essa possibilidade da gente refrescar e oxigenar os nossos pensamentos e desnaturalizar, inclusive, os afetos sobre a psicopatologia. E aí tem uma questão que fica sempre remoendo em mim, Mari, que é o quanto que a gente pode cair muito numa... Você falou da coisa do DSM, mas nós, de um modo geral, acabamos tendo também, hoje em dia, essa coisa do muito individualizado. Então, assim, ó, eu preciso de uma literatura para vícios, eu preciso de uma literatura para jogos, eu preciso de uma literatura... Alguém que está com sofrimento... Então, a coisa vai ficando na especificidade da especificidade da especificidade, e às vezes eu fico... Isso dá um pouco de incômodo, assim. Eu fico pensando para onde é que a gente vai.
com essa coisa tão singularizada, e o quanto que a gente precisa retomar diálogos nesse sentido que a gente está fazendo aqui. Da onde é que a gente se perde de que sintoma ou adoecimento tem uma verdade subjacente? Qual é a verdade naquela circunstância, naquele campo, organismo, ambiente que não está sendo vista, ouvida, tocada? Acho que é por Muito aí. legal, Obrigada, Vanessa, amiga. perfeito. Excelente teu comentário, acho que dialoga muito com as minhas inquietações e preocupações, porque quando a gente vai adentrando essas micro especialidades, a gente, de novo, deixa de perguntar pelo campo, deixa de entender que o sofrimento inaugural, se a gente fala na Gestalt, né, que a experiência é primeira, que é uma primazia da relação, quanto mais a gente vai especificando esses lugares, a gente vai esquecendo que a experiência é primeira e que, como eu falei aqui, o primeiro problema nosso é com o mundo. E a nossa maior alegria e riqueza também, que são as relações, ser recebido por esse mundo, né? Então, aí, bom, aí é o caso do alcoolismo, do não sei o quê, ou daquele tratamento específico para tal coisa. Acho bem interessante, né, o que você traz. Obrigada, amiga. E você foi uma ótima crítica do livro, né? Vocês viram como o livro traz isso, aquilo outro. Achei muito bom. Excelente. Mari, Muito tem mais legal. um comentário aqui da Denise, né? O foco de atenção de cuidado na saúde mental não seria as comunidades vulneráveis, sem perder de vista que na sociedade adoecida todos somos. Está vendo ali? Uhum. Calma aí. É, o foco de atenção. Porque eu, por um minuto, escrevi um negócio aqui me distraído que você estava falando. O foco de atenção de cuidado na saúde mental não seria as comunidades vulneráveis, sem perder de vista que na sociedade adoecida todos somos? Sim, quer falar um pouquinho mais, Denise? Se você se sentir à vontade, quiser comentar, trocar. Não, o que eu vejo é assim, na psicologia, ainda não me defini em que área que eu vou atuar, né? Eu estou assim bem no início, né? Mas eu vejo assim as comunidades, né, que não têm acesso, né, tanto, né, de cuidado, né? Tem os CAPSs, mas a gente sabe que os CAPSs eles têm uma demanda muito grande, né? E uma falha assim na capacidade de atender, né? Uma demanda muito grande. Então, eu fico pensando, né, se o caminho seria pela psicologia social de atuar dentro das comunidades, né, com essa abertura de escuta, né, e não de uma forma de curar uma coisa que não é necessariamente uma doença, é uma resposta, né, é como se fosse uma resistência mesmo, né, dos processos que as pessoas vivem. Então, eu vejo assim, a psicologia, pelo menos a minha percepção, né? Uma psicologia muito preocupada em atender uma sociedade mais abastada, até porque tem também o resultado financeiro, as pessoas buscam por isso, né? E eu não sei até que ponto os projetos sociais teriam também uma resposta desse lado, né, financeiro. Então, é nesse sentido que eu perguntei, né, se esse Uhum, foco de atenção, já que a nossa sociedade ela se estrutura também, né, muito pelas manifestações sociais, né, do que vem de uma forma muito espontânea, né, e o nosso povo ele traz essas informações todas, mas são muito silenciados, né, e isso vem uhum. vindo, chegando até, né, num poder aquisitivo mais estável, né? Não sei se eu estou Sim. conseguindo me Não, sim, explicar. eu acho que eu entendi que essa é o grande debate assim dentro da clínica, né, da psicologia clínica, que são os consultórios individuais e como a que eles têm acesso, quem é que consegue acessar esses espaços e como ele fica restrito ali num atendimento individual, ou pensar extrapolar essa clínica individual e fazer o modelo de atenção psicossocial, que na verdade é o que propõe os CAPs, né? Quando você fala, o CAPs ele não tem uma capacidade de atender esses casos com essa demanda. Ao contrário, eu acho que os CAPs foram justamente modelos para o tratamento em liberdade para atender essas demandas mesmo, né? Porque eles se propõem ser um centro de atenção psicossocial. E aí a gente entra dentro da lógica da atenção psicossocial, que é pensar a comunidade e pensar o atendimento no território, né? Pensar atendimento, pensar
clínica e território, economia solidária, e todas essas ampliações de possibilidades daquilo que a gente entende como sendo uma perspectiva do bem viver mesmo, né? Eu estou atendendo essa pessoa dentro da família, dentro da comunidade, dentro do território, dentro das relações de trabalho que ela é possível se inserir. Por isso a gente vai pensar a dimensão da economia solidária, né? No âmbito da saúde mental e do bem viver, e por aí vai, é. A luta cotidiana de quem trabalha na saúde mental e principalmente na militância da saúde mental é essa, né? Tentar resolver essa pergunta que eu não tenho a menor ideia da resposta, mas a gente vai tentando construir, né? Muito bem. E aí, que mais para a gente fechar, pessoal? Ali o Felipe perguntou, a live está sendo gravada, está? Vai para o YouTube do Nucaf, tá? Então, se botar lá no YouTube, no CAF, eu não sei se a Mari agora estuda porque tem no YouTube. A gente tem um YouTube também. Ah, legal, então pode subir no Instituto Porque, no Nucaf. A gente colocou aqui no chat o Instagram do Instituto Porque, da Mari, Instituto Nucaf, aqui a dica do livro para vocês comprarem, né? Botei o link da Amazon que eu achei mais fácil aqui, o de Portugal da FENAC. Então, não deixem de adquirir a obra. É, outro livro, Filosofia e Gestalt Terapia, até o livro que eu tenho capítulo, eu acho, né? É Isso, o isso, livro que mas, o Alexandre tem capítulo sobre o mas Kierkead, um você não tinha capítulo levantado muito a mão, legal. você quer perguntar alguma coisa? Não? Que eu achei que ele tinha levantado a mão, alguém tinha levantado a mão, não? Ah, não? Então tá bom. Então, Mari, passo a fala para você aí, por essa última pergunta aí do Felipe, já sabendo que em breve, então em fevereiro, tem sua nova obra e ano que vem a gente está aqui de novo para ver esse livro também concorrendo ao Prêmio Jabuti, né? Então, Aí já seria ano que vem muito, tem né, mais gente? uma Porque live. ele é muito fenomenológico, assim. Quem dera que esse livro pudesse chegar, mas ele também tem uma crítica social, tem uma discussão importante que é o fundamento sobre psicopatologia crítica, pensar saúde mental e interseccionalidades, tem um capítulo sobre a discussão sobre a antropologia da neurose, a partir do olhar da gestalterapia, um capítulo um pouco também de revisão do que é a psicopatologia fenomenológica, alguns principais autores, a ideia principal do que a gente está entendendo como sendo saúde e doença, normal e patológico. Então, acho que vocês vão gostar, assim, mas não sei se chegaria a tanto. Para mim sempre é uma surpresa muito grande o meu livro estar disputando com a categoria bem-estar, né? Assim, um dos principais concorrentes do meu livro é um budismo de autoajuda, né? Como ser feliz, é possível ser feliz, então não é fácil, né? Concorrer com o budismo de autoajuda, que é uma coisa que que vende muito, né? Que faz muito sucesso. Mas, bom, eu acho que estou contando aí que se os jurados tiverem uma inclinação mais crítica, assim, podem achar interessante. Estou na maior torcida. Segunda-feira estou lá empolgada para viver o evento e Teatro já Municipal, né? super comemorando, no Teatro No Municipal, Teatro super Municipal, né? comemorando. Acho que a indicação ela é uma coisa muito bacana para todo mundo que está ali, né? A escolha ela acaba sendo uma preciosidade ali entre os jurados, mas já estou super feliz e honrada, e como eu disse, principalmente por divulgar a nossa perspectiva, né, e poder furar Uhum. essa bolha aí, estando lá, eu estava falando com o Alexandre no início, né, que depois do Prêmio Jabuti, eu fui olhar o ranking de venda do livro na Amazon, o negócio subiu para 36, 64, assim, entre os 100 livros mais vendidos na Amazon é muita coisa, sabe? E dentro de uma categoria bem-estar, eu quero entender, isso é furar a bolha, entendeu, Felipe? Como é que isso aqui foi parar entre os mais vendidos de bem-estar na Amazon? Você está entendendo? Às vezes a gente tem que fazer uma capa bonita, fingir que está falando o que as pessoas querem ouvir para fazer outra coisa. Isso é o que eu faço em todos os cursos que eu dou e quem me chama para dar aula. A pessoa chega lá e fala, ela vai falar de saúde mental e psicopatologia. Eu, inclusive, mantenho esse nome propositalmente. Eu recebo muita crítica, tá? Né? Assim, na Gestalt, né, Vanessa? A galera mais old school, que a gente não usa, não fala de psicopatologia, não fala de diagnóstico, podem às vezes ter uma impressão que eu estou falando de um lugar que não é o que eu estou, mas às vezes para você ser chamada para uma disciplina na universidade, você tem que dizer que você está ensinando psicopatologia, e a pessoa acha que eu vou chegar lá, vou botar um slide para ensinar depressão, baixa de serotonina no cérebro, não sei o que, chegar lá eu falo outra coisa. Então É esse é o meu subverter, jeito né? de disfarçar bem, Subverter. né? Fingir, fazer a normal e chegar lá e estourar estalinho no parquinho, entendeu? Tá ótimo, então, Mário. Agradeço bastante. O Felipe falou ali, ó, comemorar o Prêmio Jabuti no Carnaval de Olinda, né? Já tem aí Bora! previsto, então.
né? E é isso, mais do que ganhar, é isso que você está falando, né? Poder competir, poder estar em meio a essas obras. Esses autores já estão, todos conhecem, né? Os autores estão nessa categoria dos finalistas. E isso, sem dúvida, está explodindo essa bolha, né? Esse livro está chegando. Então, por isso também não duvido que próximas obras suas podem algar, né? Também ter mais acesso, mais espaço, porque essa sua obra foi fazendo esse espaço, né? Então, quando eu vi que estava concorrendo, o dia que eu te liguei, eu nem sabia que já estava entre os cinco, né? E aí a gente já conversou ali, é isso, é reconhecer o trabalho, que é um trabalho de seriedade, profundidade, maturidade, né? Desses 10 anos, inclusive, e que está dentro de uma possibilidade ou outra de pensar um mundo que sofre, né? Um mundo que se patologiza, um mundo que, por vezes, a psicologia que faz as pessoas ainda sofrerem ainda mais. Então, qualquer coisa que seja um aceno e uma pausa para isso, nossa, tem que ser reconhecido e eu estou muito pleno, muito feliz aqui você ter podido aceitar, estar aqui com a gente, pela parceria, amizade, que mais coisas venham, não só para a gente, mas outros grupos e tudo. Tem a Vanessa ali com a mão levantada, mas... Eu só queria dizer só uma coisinha no final, que acho que é uma das características mais bonitas desde que eu conheço a Mari, é dela fazer caber mais gente. Ela nunca vai só. Com ela leva muita gente. Eu acho que quando ela, com toda essa potência, chega nesses espaços, nós chegamos também em potência, em crescimento, né? Então, não é à toa, que ela faz o coletivo girar. É isso. Obrigada. Obrigada, amiga. Bom final de semana, viu, pessoal? Aproveitem. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mário. Obrigado, pessoal. Até a Beijo. Tchau, próxima. tchau. Um beijo.